Boa noite, igreja, visitantes. Hoje queremos começar o nosso culto com a leitura de alguns versículos do Salmo 105. Os versículos 1 até 6 e 37 até 45. E esse salmo faz um convite para nós. Salmo 105. Deem graças ao Senhor. Proclamem o seu nome. Divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no. Relatem todos as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorrem ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou, ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filho de Jacó, seus escolhidos. Agora, a partir do versículo 37. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para eles dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram, e ele enviou codornizes e saciou-os com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez sair cheio de júbilo o seu povo e os seus escolhidos como cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia. Na Holanda, muitas igrejas, igrejas reformadas, começam os cultos assim, né? O nosso socorro e única esperança estão no nome do Senhor, que fez os céus e a terra, que mantém a sua fidelidade, vive para sempre e nunca abandona a obra que a sua mão começou. E todas essas palavras que são tiradas dos Salmos, né? Salmo 124, Salmo 146, Salmo 138, e essas palavras de esperança, eles estão também nesse salmo de hoje, né? Essa esperança nossa é baseada nas palavras do Senhor, no passado, tudo que Ele fez e nas promessas que temos para hoje. Então vamos orar baseado nessa mesma promessa, essa mesma confiança. Oh Deus, nosso Senhor, estamos aqui e queremos seguir esse exemplo do salmista, porque não temos outra esperança. Nós estamos lembrando de tudo que o Senhor tem feito na história da igreja, em nossa vida, o que o Senhor tem feito até hoje. E nós estamos aqui com nossas dúvidas, nossas esperanças, nosso medo. E queremos colocar tudo diante do Senhor, porque nós sabemos como o Senhor é poderoso, como o Senhor é bondoso. Temos essa esperança que o Senhor fale a nossos corações através da palavra, que o Senhor aceite o nosso louvor e perdoe nossos pecados, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Canta comigo, vamos lá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Louve comigo, vamos cantar o Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Boa noite a você, queridos, querida, que está participando com a gente nesse momento de culto, de celebração ao nome do Senhor. Se não estivéssemos ainda em plena pandemia, nesse final de semana nós estaremos celebrando aqui na Igreja Presbiteriana do Lago Norte a nossa conferência missionária. Já estávamos aí sonhando com ela há um tempo, já trabalhando, mas infelizmente por essas questões todas, nós não tivemos como, então, realizá-la. Mas nós não queremos perder, então, mesmo assim, algum momento na liturgia, esse foco missionário. E, nesse instante, eu gostaria de falar rapidamente sobre os missionários que a igreja apoia e orar por eles. Nós temos aí um grupo de 7 missionários ligados, conectados à igreja, que nós temos contribuído com a maioria deles e orado por eles. E temos ainda 2 outros também que são bem próximos da gente, de pessoas da igreja. Então, nós temos orado e contribuído com Edinho e Paula, que trabalham hoje na França, mas estão instalados mais ao sul da França,
e também eles têm 2 filhas, a Melissa e a Sabrina. Nós temos orado pelo André e pela Marcele, que trabalham na Amazônia, e hoje pastoreiam uma igreja em São Gabriel da Cachoeira, que trabalha com diversos grupos indígenas. Temos também apoiado e orado pela Bené e Papis, que são membros da nossa igreja, e eles estão hoje no Senegal. Eles têm 2 filhas, a Heloíse e a Anaís, e nós temos apoiado esses irmãos. Temos também os conhecidos irmãos, muito queridos, que atuam aqui na igreja, sempre muito presentes, o Mark e a Neide, que o Mark, inclusive, o presbítero que abriu o culto de hoje, e eles têm a filha, a Ildinha, e eles trabalham com a LEM, na tradução da Bíblia para as línguas, diversas línguas. Temos também o Samuel e Maís, outro casal muito querido. Esses a gente viu nascer aqui na igreja, assim, não literalmente, né? Claro, eles são mais velhos do que a IPLN, mas assim, a gente viu o Senhor trabalhando o chamado, a vocação, e agora eles estão nos preparativos para o Camboja, e eles são pais da Aurora e do Léo. Temos também o Tim e a Agnes, que trabalham em Guiné-Bissau e por agora estão passando um tempo no Brasil. A Agnes está grávida e eles têm um filho, que é o Pedrinho. E temos também a Vicky, que é a esposa do João. A Vicky trabalha com Mocidade para Cristo, MPC, aqui em Brasília, que também são queridos irmãos que apoiam e trabalham muito próximos aqui da igreja. São professores de escola dominical, atuantes. E temos ainda 2 casais, um que está na Escócia, que é a Mara e o Franz, e outro que está nos Estados Unidos, pastor Silvio Simões e Vera, e são também famílias muito queridas. A gente quer orar por eles nesse momento, pedir pelo trabalho missionário e pedir que o Senhor também sempre continue orientando o Ministério de Missões da igreja no trabalho que realiza. Vamos orar juntos então nesse momento? Convido você a clamar ao Senhor junto comigo. Obrigado, Senhor, por esses casais, por essas pessoas envolvidas no trabalho missionário, que o Senhor tem dado a nós a oportunidade de participar, quer seja por meio da oração, quer seja por meio de orientação, quer seja por meio, inclusive, de apoio financeiro. Nós oramos pelo Edinho e pela Paula, pela Melissa e pela Sabrina na França, pelo André, Marcele, Samuel e Marisol, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Oramos por Bené e Papis, Heloíse e Anaís, no Senegal, por Neide, Mark e Hilda, que trabalham na Além. Oro por Samuel, Maísa, Aurora e Léo, e os seus preparativos em breve para a ida ao Camboja. Clamamos por eles. Pedimos pelo Tim e pela Agnes, pelo Pedrinho. Obrigado por esse tempo que eles passam no Brasil. Oramos pela gravidez da Agnes, que tudo corra bem e que o neném chegue com saúde para a glória do teu nome. Pedimos pela Vicky, pelo João, pelo trabalho que a Vicky realiza junto à Mocidade para Cristo. Pedimos que o Senhor renove suas forças, lhe dê ânimo e continue usando a tua filha como instrumento poderoso. Pedimos ainda pela Mara, pelo Franz, por seus filhos que estão na Escócia, lá em Glasgow, que o Senhor esteja animando e cuidando dos teus filhos. Assim como pedimos por Silvio Simões, Verinha, que pastoreiam essa igreja nos Estados Unidos, que o Senhor também anime os seus corações. Cuida dos teus filhos e dá ao comitê missionário e ao Ministério de Missões da nossa igreja sabedoria na gestão dessa obra e coloca no coração do teu povo um desejo sincero de orar, contribuir e participar na obra missionária. E ainda te pedimos, continue levantando os nossos filhos, os filhos desta igreja, para a obra missionária ao redor do mundo. É o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus,
raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Que o Senhor abençoe os missionários, que o Senhor complete a sua obra em nosso meio. Nós vamos agora ter 2 vídeos, e um deles fala sobre uma grande novidade, que uma decisão do conselho, e espero que alegre o seu coração. Vamos assistir esse vídeo e prestar bastante atenção nele. Oi, queridos irmãos e irmãs da IPLN, espero que tudo esteja bem com vocês. Em recente reunião, o conselho da nossa igreja decidiu pelo retorno dos cultos presenciais aqui em nossa igreja. Ficou definido então que a partir do dia 11 de outubro nós estaremos então nos reunindo presencialmente com um número em torno de 37 a 40 pessoas. Nós estamos ainda definindo os espaços, esses últimos detalhes a gente dará um pouco mais adiante para vocês. Continuaremos com a transmissão dos cultos ao vivo, exatamente para que aquelas pessoas que não puderem possam continuar participando dos cultos, celebrando ao Senhor juntamente conosco em suas casas. Isso demandará uma série de acertos, vamos precisar de novos equipamentos, etc. e tal. Por isso nós pedimos a sua oração e, na medida do possível, que você participe conosco nas campanhas que faremos nas próximas semanas agora, no levantamento de recursos para a aquisição desses equipamentos. O culto presencial volta no dia 11 de outubro, mas se você quiser participar das gravações aos sábados até lá, faça a sua inscrição no site da igreja.
Ai, ai, só rindo, né, dessa turma animada da IPLN. Boa noite para todos, para todas. E na hora que estava sentada ali esperando a minha vez de entrar, enquanto cantávamos as músicas do início do culto, eu me derreti um pouco, e capaz que eu continuo derretendo aqui, de saudade de ver essa igreja cheia e a gente poder celebrar juntos, né? Cantando juntos com as crianças, vendo as crianças cantando todos juntos aqui de novo. E eu vou pedir para que a gente dobre os nossos joelhos no chão e clamemos ao Senhor para que essa pandemia passe, né? Para que tudo isso passe o quanto antes, para que o quanto antes a gente possa estar aqui nessa igreja, todas as outras igrejas, a gente possa voltar a celebrar o Senhor junto. Acho que o prejuízo que esse distanciamento, que esse isolamento está causando assim no nosso coração, ele é muito grande. Ele é necessário estarmos assim agora para conter o avanço dessa doença. Mas clamemos ao Senhor para que isso passe logo, né? Para que a gente possa voltar a celebrar o Senhor juntos, porque esse é o sentido da igreja, né? Adoração comunitária. Então, estou morrendo de saudade de todo mundo e eu espero que esse tempo seja abreviado pelo Senhor. Bom, nosso texto de hoje é Êxodo, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 16. Êxodo, capítulo 16, versículos 4 a 16. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. Na verdade, nós vamos ler do versículo 1. Eu estou perdida aqui. Bora lá, deixa eu concentrar, que eu estava chorando, agora deixa eu concentrar. Vamos lá. Capítulo 16, versículo 1. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias.
Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão, assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar, 1 jarro para cada pessoa. Todos nós estamos sendo muito impactados, muito edificados, muito desafiados por essa série de pregação que a gente tem visto aqui na IPLN nesses últimos meses, falando sobre a saga dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, e agora falando sobre Moisés e a libertação do povo do Egito. Ficamos perplexos, né? Assim, com os paralelos que todas essas histórias nos trazem. Por exemplo, o Egito simbolizando nossa escravidão pelo pecado, Faraó como a personificação do mal, o povo de Israel simbolizando todos nós, o povo do Senhor, Moisés sendo um tipo de Cristo enviado por Deus para libertar o povo do cativeiro do pecado. Esses paralelos são muito interessantes e eles precisam ficar na nossa cabeça para a gente poder mergulhar no texto e entender o que o texto tem a nos dizer. A salvação, o ato da salvação, a obra salvadora, ela é um ato exclusivo de Deus. É Deus quem salva. É Deus quem provê a salvação. Mas o ato da salvação de Deus, demonstrada, revelada a nós, exige de nós uma resposta, uma atenção especial a este Deus que salva. A maneira como nós damos atenção a esse Deus que salva é muito importante para a nossa jornada, é muito importante para a nossa caminhada cristã. No livro de Êxodo, a gente vê que uma das formas de dar atenção, de prestar atenção a esses atos de salvação de Deus em favor do seu povo, é continuamente narrar essa história, contar essa história para as futuras gerações daquilo que Deus fez, lembrar os grandes feitos do Senhor, seja numa refeição, seja num evento ritual, mas trazer sempre à memória os grandes feitos do Senhor. No caso específico da derrota do exército de Faraó, depois da longa noite terrível vivida pelos hebreus atravessando o mar, a resposta foi em forma de canto.
de música, de dança. Êxodo capítulo 15, versículos 20 e 21. Toda vez que somos tocados, que somos alvos da ação salvadora de Deus, nossa resposta deve ser sempre adoração. A salvação que Deus provê a cada um de nós deve produzir em nós sempre adoração. Seja a salvação do salário do pecado, seja a salvação do ataque de um inimigo, seja a salvação de um pecado de estimação, de um vício, seja a salvação de uma peste, de uma doença, de uma catástrofe, seja lá qual for a ação salvadora de Deus, deve produzir em nós adoração. A graça da salvação, ela deve ser uma experiência rotineira na nossa vida. Não uma experiência banal, corriqueira, mas uma manifestação diária de adoração pelo cuidado e pela providência de Deus na nossa vida, para que tenhamos sempre em nossos lábios canto de louvor. Foi assim com o povo quando atravessou o mar. O exército foi engolido pelo mar. Miriam, irmã de Moisés e Arão, pega um tamborim e canta louvores ao Senhor, dizendo: cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. A experiência da salvação precisa produzir em nós canto de louvor e adoração. No entanto, como é possível a gente migrar da adoração, de experimentar da grandeza da salvação, do cuidado de Deus, e migrar para a murmuração, para a queixa, para a reclamação? Como isso é possível? Vamos lembrar que o povo de Israel simboliza cada um de nós. No capítulo 15, versículo 24, é interessante que logo depois do povo ser liberto do exército de Faraó, do povo celebrar essa vitória, no capítulo 15, versículo 21, o povo então, capítulo 15, versículo 24, o povo então começa a reclamar com Moisés, dizendo: cadê a água, Moisés? O que a gente vai beber? Nós estamos no deserto, você nos trouxe para cá. Tudo bem, a gente viu que Deus fez aquilo que ele fez lá no mar. Mas e agora? Nós vamos beber o quê? Logo depois da celebração, da adoração, na primeira adversidade, o povo reclama: cadê a água? Deus já havia dito a esse povo aqui nos capítulos anteriores, e no capítulo 15 especificamente, que se eles dessem atenção, se eles prestassem atenção àquilo que Deus havia dito, suas leis, suas ordenanças, suas instruções, e se o povo obedecesse a Deus, Deus seria para esse povo o Deus que cura. Deus seria para esse povo a presença diária, protegendo, guardando, cuidando em cada detalhe dessa jornada. No entanto, o povo reclama: cadê a água? Deus provê a água. Por meio de Moisés, a água jorra. E eles, então, ficam felizes a cada manifestação de Deus e continuam na jornada, e entramos no capítulo 16. Um mês depois da derrota do exército de Faraó, depois da água para saciar a sede do povo, ó, o povo reclamando de novo.
Ó, o povo murmurando outra vez. E lembrem que toda vez que o povo reclama com Moisés ou de Moisés, é com Deus e de Deus que o povo reclama. Sempre que surge alguma crise, o povo começava a murmurar. No Egito, eles eram escravos. E muito provavelmente, escravos não tinham fartura de comida, principalmente de carne, mas é precisamente de carne que eles sentem falta. E olha o que eles dizem. Quem dera a boa mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha o absurdo dessa exclamação. Depois de tudo o que eles já tinham visto até aqui nessa jornada, eles chegarem com essa exclamação. Quem dera o Senhor nos tivesse matado no Egito. Eles estavam com saudade da comida da escravidão. E olha que a comida da escravidão engorda. Ela pesa no estômago. Ela embota a nossa vista. Ela impede que a gente contemple aquilo que o Senhor tem feito. Ela impossibilita o coração, a mente, o espírito e o corpo de experimentar a leveza da liberdade. Cuidado com a comida da escravidão. A reclamação aqui é dupla. Não há comida o suficiente para saciar aquela multidão e, em particular, não há carne. O interessante é que quando eles saíram do Egito, eles levaram seus rebanhos. Tinha boi, tinha vaca, tinha ovelha, cabrito. Por que então não sacrificar ali alguns dos seus animais e fazer um baita de um churrasco? Óbvio, tinha bicho, tinha animal. Mas o povo de Israel era uma sociedade pastoril. E sociedade pastoril tinha muita dificuldade, detestavam sacrificar os seus próprios animais. Porque esses animais eram a única alternativa para uma dieta de leite e queijo, que era a base da dieta daquele povo, leite e queijo. Mas eles atribuem a Moisés a culpa por estarem nessa situação e ainda acusam Moisés de fazer isso deliberadamente para os matar. Quem dera. Lá, nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão com fartura, mas você nos trouxe para este deserto, para fazer morrer aqui toda essa multidão. Isso era um insulto a Deus. Isso era uma ofensa a Deus, a tudo que Deus já tinha demonstrado da sua graça salvadora. Deus ouve a reclamação e fala com Moisés que faria chover codornizes e pão do céu. Vou focar no pão hoje. Esse pão, ele tem dupla finalidade. Primeira, pôr o povo à prova. Deus queria saber se o povo iria seguir as suas instruções acerca da coleta desse pão todos os dias. Deus queria colocar o povo à prova. A outra finalidade é revelar a glória de Deus. Vocês verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês. Vocês verão a glória do Senhor. Por 40 anos, esse povo viu a glória do Senhor a cada manhã recolhendo o maná. Vocês verão a minha glória. Colher o pão diariamente, a porção do dia, o pão nosso de cada dia. Uma lembrança
uma manifestação do poder de Deus que provê o suficiente para seu povo a cada dia. Salmo 127, versículo 2 diz que Deus dá o sustento aos seus amados enquanto seus amados dormem. No domingo passado, na pregação do Carlinhos, ele disse que Deus luta a nossa luta durante a longa noite escura. Enquanto nós dormimos, Deus trabalha a nosso favor. Ó, que coisa espetacular. Isso me remete à criação do mundo, quando a cada dia criado, Deus termina aquela narrativa dizendo que houve tarde e manhã naquele dia. Entre a tarde e a manhã existe uma noite. Uma noite onde eu e você dormimos, mas Deus continua lutando a nossa luta. Mas Deus continua provendo o nosso sustento enquanto dormimos. Deus derrama sobre a terra o pão de cada dia. A mesma graça salvadora de Deus é revelada em Jesus, que é o nosso pão da vida, que nos foi oferecido para a nossa salvação, sem que nós tivéssemos feito nada para merecer essa graça, mas Jesus é o pão que sacia a nossa fome. A glória do Senhor é revelada a cada nascer do sol para aquele povo, quando eles colhem o maná de graça no deserto. A mesma graça salvadora é revelada a nós quando Jesus se dá por nós, para que nós possamos ter vida. Olha que coisa maravilhosa. Deus queria que o povo compreendesse que Ele, o Senhor, é o Deus que protege, é o Deus que provê, é o Deus que sustenta. No entanto, desconfiar, duvidar desse cuidado é trocar adoração por murmúrio. E isso ofende ao Senhor. A prova que Deus submete o seu povo está relacionada a essa dependência diária de Deus para o sustento e manutenção da vida. Essa é a prova que Deus submete o seu povo. A prova tem a ver com confiança, com uma fé exercitada na confiança de que eu não preciso fazer um estoque de pão. A prova diz respeito a que medida o povo estava dando atenção àquilo que Deus fala, à voz de Deus, aos seus mandamentos, às suas instruções. E, como consequência, o povo obedece. Era essa a prova que Deus estava permitindo que o povo passasse. O que vemos é a insistência do povo em tentar a Deus com desconfiança e incredulidade. Lembra que o povo somos eu e você. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Mais uma vez, o povo não entende que é Deus quem cuida de nós enquanto descansamos. Tem coisas que Deus só faz por nós quando nós saímos de cena. Porque se nós estivermos em cena, com certeza a gente atrapalha. Essa expressão, não deram atenção, é muito importante. É muito importante. Dar atenção a Deus é muito importante para a nossa caminhada cristã. Precisamos prestar atenção em Deus e no que Ele está fazendo.
ter sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo. Não dar ouvidos à voz de Deus a despeito de todas as suas manifestações de poder e de graça. Não dar ouvidos à voz de Deus a despeito de todas as suas orientações e as suas instruções, da sua provisão amorosa para cada dia. Isso é fruto da nossa obstinação em querer controlar tudo. Esse é o nosso grande pecado. A tentação de controlar, inclusive controlar os atos poderosos de Deus. É impossível. Essa obstinação que a gente tem em ter o controle. Deus diz não. E isso é comportamento típico de quem ainda vive sendo controlado pela natureza caída. Toda vez que a gente usa da dádiva e da graça de Deus com desconfiança, de maneira egoísta, ela apodrece, ela deteriora, ela cria bicho, ela fede e ela morre. A dádiva da graça do Senhor tem a ver com a certeza de que nós não temos nada, não obtivemos nada do nosso suor e esforço se Deus não estivesse trabalhando durante a longa noite escura para nos suprir cada uma das nossas necessidades. Aquilo que foi guardado com desconfiança, com medo de que Deus fale, com necessidade de ter o controle, de ter poder, apodrece, cria bicho, cheira mal e morre. Pela primeira vez, aqui no texto, a gente vê a ocorrência da palavra sábado nas Escrituras. Mesmo que a sua instituição tenha se dado lá no relato de Gênesis, da criação, é aqui, pela primeira vez, que Deus relaciona sábado com descanso. Essa foi a promessa de Deus ao tirar o povo do Egito, que eles entrariam numa terra onde eles teriam fartura de leite, de mel, uma Canaã, que Deus estava preparando para eles, um lugar de descanso, um lugar livre da tirania do pecado, livre do jugo do mal. Essa era a promessa que deveria impulsionar o povo nessa longa jornada pelo deserto. Jornada essa que tinha por finalidade trocar a mente, o coração do povo que pensava, agia, vivia como escravo para um povo livre, liberto das amarras do pecado. Infelizmente, o povo de Israel não entrou nesse descanso. O povo de Israel não conheceu essa Canaã. Morreram todos no deserto, à exceção de Josué e Calebe. Eles foram desqualificados para gozar do descanso do Senhor. Porque durante esse tempo da peregrinação, eles tentaram o Senhor. Eles provocaram a ira do Senhor. Eles não o adoraram em espírito e em verdade. Eles murmuraram durante todo o percurso, mesmo tendo todos os dias a manifestação da glória do Senhor. Eles foram desqualificados. O autor de Hebreus nos lembra muito bem dessa história e nos faz uma séria advertência. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo pecado.
Deus continua renovando essa promessa de entrarmos no seu descanso, de usufruirmos desse santo sábado do Senhor. E Ele estabelece a data de hoje para a nossa resposta. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. É muito fácil endurecer o coração, muito. E assim, sermos desqualificados para gozar do descanso do Senhor. O conceito de descanso é central na experiência da nossa vida cristã. Eugene Peterson, ele diz que acontecem duas coisas quando a gente descansa, quando a gente para, quando a gente se entrega a Deus, que é esse grande mar, esse oceano de amor. Primeiro, a gente entende de onde viemos. Nós sabemos que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sabemos que estávamos escravos dos nossos pecados, desejando comer a comida da escravidão. Sabemos que foi Deus quem nos libertou desse lugar horrível. Sabemos que tudo foi obra de Deus. Sabemos que tudo o que é preciso para essa nova vida, Deus já providenciou isso em Cristo Jesus. Sabemos de onde saímos e como chegamos até aqui. Quando nós paramos para pensar e para descansar, nós celebramos essa nossa libertação. Sabemos de onde viemos. E a segunda, sabemos para onde vamos. Estamos numa jornada, igual ao povo lá do Egito, que saiu do Egito. Estamos a caminho desse lugar de descanso, dessa Canaã, lugar onde há fartura da presença de Deus, lugar aonde a presença de Deus será plena, completa. Lugar onde Jesus, o nosso pão da vida, foi preparar lugar. Estamos no caminho. Enquanto isso, seguimos atentos à voz do Senhor. Seguimos prestando atenção naquilo que o Senhor diz, na voz do Senhor. Seguimos em adoração. Seguimos juntos nessa jornada, encorajando uns aos outros, incentivando uns aos outros, alertando uns aos outros do perigo da comida da escravidão. Seguimos em adoração, não em murmúrio. Seguimos firmados na promessa do Senhor, que nos impulsiona a seguir adiante num ritmo de trabalho e de descanso contemplativo da grande obra salvadora que o Senhor realiza na nossa vida todos os dias quando acordamos. Nós acordamos todos os dias para uma vida que o Senhor preparou para nós enquanto dormíamos. Quando descansamos, olhamos para trás e vemos como Deus tem cuidado de nós, como sua providência é certa, como Ele tem nos conduzido e guiado pelo longo caminho da jornada, como Ele nos protegeu e tem cuidado de nós até aqui. No entanto, se os nossos olhos estão fixos nas demandas do aqui e do agora, do presente, cadê a água? Cadê a carne? Cadê o alho? Cadê o melão? Se a gente tiver os nossos olhos fixos, mergulhados nas preocupações diárias da vida, se já não paramos no santo sábado do Senhor, tão somente para recolher e usufruir daquilo que o Senhor nos dá de graça, infelizmente, seremos desqualificados para usufruir do descanso do Senhor. Ninguém daquela geração conheceu esse descanso. Ninguém pôs o pé na terra que mana leite e mel. Morreram no deserto. Apesar de
todas as manifestações da graça salvadora do Senhor, de todas as demonstrações de amor e cuidado. O estilo de vida do povo nunca deixou de ser um estilo de vida de escravo. Sentiu saudade das panelas de carne, dos cozidos do Egito, dos alhos, dos melões, dos alhos picantes. Como eu já disse, só Josué e Caleb. O resto morreu. Esse pode ser o nosso destino, pode ser o destino de muitos de nós. Mesmo estando caminhando juntos nessa jornada, sermos desqualificados, porque o nosso coração se endureceu, porque não prestamos atenção à voz do Senhor, porque não demos ouvido e tampouco obedecemos à voz do Senhor. Mas seguimos com saudade da comida do Egito, da comida da escravidão. Eugene Peterson, ele também diz o seguinte: se não entramos no descanso, que é simbolizado e experimentado no culto de adoração que prestamos, a nossa vida entrará em colapso e passaremos por uma verdadeira confusão. É isso. Nós estamos sentindo muita falta dessa celebração comunitária, porque o perigo da nossa vida entrar em colapso é muito grande. Porque se a gente não entra no descanso, se a gente não se deixa ser conduzido por esse descanso, a gente começa com a ilusão de que a gente trabalha como se tudo dependesse de nós. Isso é uma grande mentira. Na verdade, tudo depende de Deus. Tudo vem das mãos de Deus. E essa é a grande lição que o descanso nos ensina. Vivemos numa sociedade materialista, consumista, e isso facilmente nos torna ansiosos em ter, em possuir, em adquirir, em guardar, em acumular. Terceleiros. Não é possível orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e construir um celeiro. Não combina com a oração. Podemos facilmente, neste processo, perder a alma. Foi isso que Jesus disse na parábola do rico insensato, onde Jesus disse: tolo, você vai morrer essa noite. E o seu celeiro grande e abarrotado, para quem que vai ficar? Gastar a nossa vida buscando, desejando, recolher mais, acumular mais, não dando atenção à voz de Deus, desconfiando do cuidado de Deus, desconfiando de que será que amanhã Deus não vai esquecer de mandar o maná? Nós profanamos assim as coisas materiais que Deus nos dá como graça, como dádiva. E a gente vai perdendo a alma. A gente vai sendo cada dia menos qualificados para gozar do descanso do Senhor. Assim como aconteceu com o maná recolhido a mais, que apodreceu, cheirou mal, faltou para quem precisava, porque alguém recolheu a mais, os bens, eles não são elásticos. Se um tem muito, é porque alguém tem pouco. Isso é fato. Nosso desejo de construir celeiros para acumular faz com que outros passem por necessidade. E o que a gente acumula cheira a morte, apodrece nos nossos bolsos, apodrece. O pão que nos é dado por Deus é para ser partilhado, é para ser repartido. Pão que se economiza, endurece e embolora, não é assim em casa? Pão que não é repartido, ele fica duro, ele mofa. Jesus, que é o pão da vida, deixou como sacramento
para que nós lembrássemos dele, o partir do seu próprio corpo, simbolizado no repartir do pão, e comer isso comunitariamente. Ele mesmo disse que era para ser assim que nós deveríamos lembrar da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, partilhando o seu corpo, o seu sangue. Vida que se economiza também apodrece. Vida é para ser partilhada, compartilhada, senão ela mofa. Essa é a grande lição da jornada. Precisamos dar atenção à voz do Senhor. Precisamos obedecer ao Senhor. Precisamos descansar de que o Senhor cuida de nós enquanto a gente dorme. É Ele quem luta a nossa luta durante a longa noite escura. Precisamos abrir mão dos nossos desejos, de vez ou outra voltar a comer a comida da escravidão, que embota os nossos olhos. Meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos livre de nos encontrarmos desqualificados para entrar no seu descanso. Essa é a minha oração hoje. Que o Senhor nos livre. Eu estava preparando e conversando com o André lá em casa, ontem, o quão rico é esse texto, quantas possibilidades de estudo, de pregação, pode sair de um texto como esse, de tão rica que é essa história, de tão rica que é a palavra de Deus. Mas o que tocou meu coração para trazer para vocês, para mim, nessa noite, é isso, que o Senhor nos livre de nos encontrarmos desqualificados para entrar no seu descanso, como aconteceu com o povo no Egito. Cuidado, para que hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Não endureçam o coração. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, que palavra é essa que o Senhor coloca aberta diante de nós, essa história, Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Dá-nos um olho, um coração, uma mente que saiba reconhecer a glória do Senhor revelada a nós todos os dias de manhã. Dá-nos, Senhor, um coração grato, sensível à sua voz. Dá-nos, Senhor, um coração disposto a te obedecer, a prestar atenção naquilo que o Senhor está fazendo. Livra-nos, Senhor, de teu coração endurecido pela comida da escravidão, pela saudade da escravidão. Tem misericórdia de nós, Senhor, que Jesus, o pão da vida, sacia a nossa necessidade, a nossa fome de querer buscar sentido para a nossa vida em qualquer lugar que não seja em Jesus de Nazaré. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abrevie esse tempo de isolamento, para que nós possamos, Senhor, voltar a celebrar, a partir o pão juntos, a adorar juntos aqui o nome do Senhor, a dedicarmos a nossa vida juntos aqui em culto de adoração ao Senhor. Tira dos nossos lábios, ó Deus, a reclamação, a murmuração e nos ajuda, Senhor, a termos em nossos lábios canto de louvor e de adoração todos os dias da nossa vida por causa dos grandes feitos do Senhor por nós. Fica conosco, dá-nos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja.
pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Boa noite, gente. A IPLN decidiu voltar com os cultos presenciais a partir do dia 11 de outubro. Essa decisão saiu do Conselho da Igreja recentemente e inclui também antecipar os cultos para as 5 horas da tarde, para que todas as portas e janelas da igreja fiquem abertas, para assim aumentar a ventilação. Os cultos vão ter a participação reduzida para 38 pessoas, sem contar com a equipe. As transmissões ao vivo, claro, vão continuar. Se você quiser participar dos cultos, será necessário antes fazer a sua inscrição no site da igreja. Então acessa
o www.iplagonorte.org para você fazer a sua inscrição. E a Escola Bíblica Dominical segue com suas aulas de forma online. A gente já está no terceiro e último ciclo de classes, que vai até o dia 18 de outubro. E a IPLN continua com o gabinete pastoral e a secretaria abertos para atendimento presencial. Se você precisar passar lá na igreja, antes é necessário você agendar a sua visita com o Rubão. As eleições para pastor, presbíteros e diáconos seguem com data indefinida. Os mandatos venceram em abril e em agosto deste ano, e o Conselho da Igreja decidiu que as votações só devem acontecer quando os cultos presenciais não tiverem mais as restrições que foram impostas para este primeiro momento. Nessa terça, às 19h30, nós teremos mais um culto pelo aplicativo Zoom. Dessa vez, quem dará o estudo é o Etevaldo, o nosso obreiro, lá no Varjão. Já na sexta, às 7h, nós teremos mais uma reunião de oração. Participe conosco. E graças a Deus e à fidelidade dos membros da igreja, a IPLN tem conseguido passar por esse período de pandemia sem grandes problemas financeiros, com as contas em dia. A igreja pede que os dizimistas continuem sendo fiéis para que a igreja continue a manter a sua estrutura, os salários e os repasses para os nossos missionários. Boa noite. Ei. Gente, Raquel César, entrei no computador dele. Sabe por que eu fiz isso? Pelas brincadeiras sem graça que ele fez com a Claudinha outro dia, sobre as bonecas da Claudinha. As bonecas são lindas e ele tava zoando das bonecas. Faz o seguinte, no Instagram tem uma enquete onde eu indico o César e eu para apresentar os avisos do domingo. Então vocês votem muito em mim. E outra coisa, mandem foto do César no meu telefone privado, que a gente vai dar um jeito no César, ok? Um beijo grande, de saudade de todos. Mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, né? A gente sabia que ia acontecer. Tá bom. Só reforçando, então, já que é uma decisão recente do Conselho, dia 11 de outubro, nós voltamos com o culto presencial, e nós precisamos, então, nos adaptar para isso. E a igreja terá algumas despesas, alguns gastos com a aquisição de equipamentos, porque hoje nós temos a alegria e a bênção de ter a Estação 1 fazendo a transmissão, a gravação e a transmissão dos nossos cultos. No entanto, a partir do dia 11 de outubro, infelizmente, nós não poderemos ter o serviço prestado, os serviços prestados por eles, porque eles já têm compromisso dominicalmente, à noite, com outra igreja. Então, nós precisamos aqui nos adaptar. Precisamos de material humano, ou seja, aquelas pessoas que desejarem participar da equipe, podem procurar o Arthur Bringel, e também precisaremos de alguns equipamentos, e isso implicará em custos. E oramos para que Deus assim nos dê condições de adquirir esses equipamentos para que tenhamos boas transmissões dos cultos presenciais. Nós não teremos mais as músicas, como temos feito aqui, clipes, porque aí já teremos a música ao vivo, e certamente isso será muito bom, a gente celebrar e adorar ao nosso Senhor juntos. Você pode participar das gravações dos cultos até lá. Os cultos são gravados aos sábados pela manhã, a partir das 10 horas, nós pedimos então que às 9h45 os participantes já estejam aqui. Mas para isso é necessário que você faça a sua inscrição, porque nós temos um número restrito de 18 vagas ou 18 cadeiras, porque metade do salão é ocupado por câmeras, telões, televisores, etc. e tal. Então nós temos até lá 18 vagas.
Então, se você gostaria de participar conosco, hoje nós já temos a Raquel aqui com a gente, e se você gostaria de participar no próximo sábado e no outro depois, basta você fazer a sua inscrição e participar com a gente, será uma alegria muito grande. Nós vamos então, nesse momento, participar da nossa oração final e da bênção, e eu convido aos presentes, temos alguns presentes, peço para que fiquem em pé, para que nós possamos então orar e sermos despedidos com a oração. Obrigado, Senhor, pela palavra que ouvimos, tão desafiadora. Ensina-nos a descansar em Ti, a depositarmos a nossa confiança no Senhor, que um dia nos tirou da terra da escravidão do Egito e agora nos conduz à terra prometida, o lugar, o espaço, onde viveremos com o Senhor a eternidade. Sabemos que será um tempo completamente novo, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá decepção, não haverá amargura. Será um tempo em que viveremos na Tua presença, mas até adentrarmos essa terra, até atravessarmos o Jordão, nós temos uma jornada por aqui. E por isso pedimos que o Senhor nos ajude, nos ensine a descansarmos em Ti, crendo que o Senhor nos suprirá de todas as coisas. Abençoa o Teu povo. Queremos agora agradecer as vitórias com a cirurgia da Marina, pedimos pela vida dela. Obrigado também pela cura do Sr. Lister, o pai da Priscila Ruas, que grande vitória, que grande bênção. E obrigado também porque o Senhor deu a vida, devolveu a vida e deu saúde ao Ismael, amigo da Rosinha, que estava lá no hospital sofrendo terrivelmente com esse Covid. Mas obrigado porque o Senhor ouviu as orações do Teu povo e o Senhor o tirou de lá. Pedimos também consolo para as famílias enlutadas. Sueli, amiga do Ismael, que faleceu, pedimos o conforto do Senhor para a família dela, para a família da Eva, amiga do José Carlos, que também foi levada. Pedimos agora os familiares do nosso amigo Jacaré, que participou da gravação do nosso DVD lá em Pirinópolis. Pedimos que o Senhor console a família enlutada. E pedimos que o Senhor dê força e renove a alegria no coração do Gustavo Leão, que perdeu a sua avó recentemente. Tome todos em Tuas mãos. Oramos para que o Senhor, por favor, traga cura para o nosso mundo. Que o Senhor visite as nações do mundo, trazendo cura, dando agilidade na produção dessa vacina, ou mesmo, Senhor, através do Teu sopro, varrendo de uma vez por todas esse vírus que tem ceifado tantas vidas e trazido tantos problemas sociais, econômicos para as nações do mundo. Oramos pelo nosso país, pedimos que o Senhor tenha graça e misericórdia dos nossos líderes e que o Senhor dê a eles a sabedoria para uma gestão segundo a Tua vontade no meio desse momento de crise. Pedimos que o Senhor visite aqueles que estão no hospital sofridos, que o Senhor possa trazer cura para aqueles que sofrem agora sem ter condições de respirar. Abençoa-os, Pai, e abençoa-nos a todos. Dá-nos uma semana na Tua presença, é o que nós te pedimos e clamamos em nome de Jesus. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a comunhão, o consolo e a instrução do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, sobre sua casa, e sobre todo o Israel do Senhor, que se espalha sobre a face da terra, desde agora até o dia glorioso em que Jesus voltará. Aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe.